Eu vou falar para vocês agora de 2 casos de impunidade. As famílias estão sofrendo de 2 acidentes que aconteceram aqui em São Paulo. O primeiro é o motorista de um caminhão que atropelou e matou um técnico de enfermagem que estava em uma moto na Marginal Tietê, em São Paulo, aqui em São Paulo. Ele chegou a se apresentar à polícia, mas como o motorista suspeito de matar um ciclista também foi preso, porque, gente, primeiro eu vou falar desse caso aqui, olha, desse caminhão aí. Ele chegou a se apresentar, tá, na delegacia, e chegando lá, ele falou o seguinte: eu não percebi. Primeiro que ele não queria ir, tá? A polícia conseguiu chegar até a empresa onde ele trabalha, né? Uma empresa que fabrica paralelepípedos, blocos de concreto. Chegando lá, ele não estava fazendo uma entrega em Santos. A polícia falou com ele, falou: eu, acidente? Eu atropelei ninguém, não. A polícia, eu acho que você deve ir na delegacia esclarecer. Ele não queria ir, depois de a polícia forçar, ele foi, chegou lá com o advogado e disse: não percebi que isso aconteceu. E a polícia conseguiu chegar até ele, por quê? Porque uma testemunha, uma pessoa que estava num carro atrás, que viu tudo, anotou a placa. Só que ele saiu e nada aconteceu. A polícia continua, o caso agora, caminhar o inquérito ao Ministério Público e vamos ver no que vai dar, mas a família está sofrendo também por conta dessa impunidade. E o outro caso foi da ciclista, né? Isso em um bairro nobre da capital paulista, que foi atropelado, o caminhoneiro também não ficou preso. Olha o caso aí, ele, depois que ele atropelou e matou a ciclista, você vê essa imagem, é de um elevador, ele rindo, conversando com uma pessoa, olha, pegou o telefone, como se nada tivesse acontecido. Põe no ar. 3 dias depois da morte do técnico de enfermagem Antônio Pereira, de 46 anos, o motorista do caminhão que atropelou o motociclista na Marginal Tietê se apresentou à polícia. O advogado dele acompanhou o depoimento e nega que houve omissão de socorro. O caminhoneiro alegou não ter percebido que tinha atropelado uma pessoa. Ele sequer sabia, ele estava com um caminhão carregado com 25 toneladas de entulho, ele não sentiu nada na época, ele só ficou sabendo dos fatos após a ligação do investigador de polícia. A polícia conseguiu chegar ao motorista por meio de uma testemunha que também prestou um novo depoimento. Ela viu o momento em que o motociclista foi atropelado e anotou a placa do caminhão. A polícia investiga se Antônio foi vítima de uma imprudência do caminhoneiro ou de uma fatalidade. Outra hipótese é que o técnico de enfermagem pode ter caído da motocicleta debaixo do caminhão. Depois de prestar depoimento, o caminhoneiro foi liberado. O homem também não foi indiciado. Os investigadores ainda precisam dos laudos da perícia feita no local do atropelamento. Se for confirmado que houve omissão de socorro, aí sim a polícia poderia pedir à justiça a prisão do motorista. Mesmo que esse pedido fosse feito hoje, o investigado não poderia ser preso. O Código Eleitoral proíbe prisões nos 5 dias que antecedem as eleições, com exceção de flagrantes e pessoas que não possuam título de eleitor. Até lá, está garantida a liberdade do empresário José Maria da Costa Júnior, de 33 anos. No último domingo, ele atropelou a ciclista Marina Arcote nesta avenida da Zona Oeste de São Paulo e fugiu sem prestar socorro. A socióloga, de 28 anos, morreu. Ele perdeu ali, vamos dizer, a razão, ficou completamente num estado de tensão muito forte e decidiu sair do local. Conversa. A justiça negou o pedido de prisão preventiva de José Maria da Costa, né, o motorista que atropelou e matou a ciclista Marina, isso aqui em São Paulo. Nós vamos com a Beatriz Casadei, porque eu queria outras informações. Beatriz, o que foi que ele falou para a polícia? O que ele contou sobre isso? Porque aquela imagem me chocou, a imagem do elevador, ele rindo logo depois que aconteceu tudo, né, que ele fugiu do local, não prestou socorro e rindo no elevador como se nada tivesse acontecido. O que ele falou para a polícia? Fabiola, ele não falou nada, ele permaneceu calado durante todo o depoimento, as perguntas dos policiais. Esse caso causou muita revolta e indignação, né? Porque foi uma ciclista que lutava pela paz no trânsito, por um trânsito mais saudável. E a decisão de não ter a prisão preventiva dele foi publicada pela juíza Tatiana Sais Valverde Ormelese.
Segundo o documento, o próprio Ministério Público indeferiu o pedido de prisão preventiva de José Maria por entender que o homicídio culposo não admite prisão preventiva, segundo o Código Penal. A decisão ressalta que o crime contra a Marina é grave, já que, abre aspas, trata-se de mais um atropelamento culposo no trânsito que acabou por ceifar a vida de uma jovem de apenas 28 anos com um longo futuro a ser percorrido e que, lamentavelmente, foi brutalmente interrompido, fecha aspas. A Polícia Civil investiga se outra pessoa estava com o José no veículo no momento do crime e quais foram as circunstâncias, né? O que aconteceu antes do crime, inclusive se ele teria ingerido bebida alcoólica. Fabiola. Eu entendi. Eu sei porque ele ficou calado, né? Vai falar o quê numa situação? Com certeza ele foi orientado pelo advogado, né? Mas a gente sabe também que quem cala consente, sabe que estava errado, porque a questão é a seguinte, a gente não está aqui para julgar de fato o que aconteceu no acidente, porque acidentes são vários lados que tem que se ouvir, tem que ter toda uma investigação, né? Não se sabe se ele estava bêbado, não sabe nada disso, então a gente não pode aqui afirmar nada e nem julgar por conta disso. Isso aí a polícia tem que investigar, porque a partir do momento que a pessoa bebe, realmente, ela pega um carro, é como se ela estivesse pegando uma arma, porque ela está ali assinando o risco. Mas não é o caso que a gente está falando aqui. A situação é, ele não prestou socorro. Aí já é uma outra questão. O acidente tem que ser investigado, se tinha culpa, se não tinha culpa, se ele não percebeu, enfim. Isso aí não é... Mas a partir do momento em que a pessoa percebe que você realmente atropelou uma pessoa e você não prestar socorro, ir embora e depois aparecer essa imagem como se nada tivesse acontecido, é isso que entra em questão. Tem uma família sofrendo, a gente sabe que a impunidade está escancarada e, infelizmente, a nossa lei abre brechas que facilitam a família sofrer mais ainda por conta da revolta, porque não tem como não se revoltar com uma situação dessa. Beatriz, obrigada pelas informações. A qualquer momento eu volto com você. Você sabe que você vai ser sempre explorada aqui, né? Então, daqui a pouquinho eu volto com você, tá bom?